Eu quero falar com você sobre a coletiva do técnico Renato Portaluppi após a vitória do Grêmio sobre o Atlético Goianiense na Arena por 3-1. O técnico Renato traz várias informações. Eu quero falar sobre 3 delas. Sobre o que está acontecendo agora, o que pode acontecer e o futuro do Grêmio. Vem com a gente, dá um like, se inscreve, ative as notificações, vem fazer parte enquanto roda a vinheta. O Grêmio venceu o Atlético Goianiense por 3-1 e se afastou da zona de rebaixamento de vez. Por mais que esteja a 4 pontos do primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, o Grêmio precisa pontuar, fazer mais 6 pontos para praticamente eliminar qualquer chance de rebaixamento matematicamente. Os números dizem que com 42 pontos está liberado, está fora da chance de cair nesta temporada. O Grêmio está com 38. Teria que fazer 4 pontos, mas, convenhamos, fazer 6 pontos é melhor e se garantir que as coisas não vão acontecer, degringolar, como se diz, por um possível rebaixamento. O Grêmio não trata mais isso com essa possibilidade, não tem mais esse medo de que vá cair. O Grêmio ainda tem alguns jogos para fazer e sabe que vai conseguir pontuar. Acredita sim nesta pontuação, da forma em que o Grêmio resolveu jogar a partir de agora. Porque o jogo contra o Atlético Goianiense, o técnico Renato deixou claro no seu esquema que ele jogaria em velocidade e em contra-ataque. Na coletiva ele fala também sobre isso. E não é esse um dos pontos que eu quero falar com vocês. Mas o Grêmio jogou fechadinho e saiu no contra-ataque. O fato é que o Grêmio jogou no contra-ataque contra o time que é lanterna da competição. E isso me deixou um pouco preocupado. O Grêmio não jogou bem, venceu, não jogou bem, mas teve ajuda individual de Martin Braithwaite, o golaço do Soteldo para abrir o placar para o Grêmio, que estava perdendo de 1-0, também foi fundamental. Claro que também a movimentação do Martin, depois a jogada pelo lado direito, que é uma jogada ensaiada, cruza para trás com a entrada de um volante dentro da área, um golaço do PP, e aí sim o gol em contra-ataque que o Grêmio faz no final do segundo tempo, com o Reinaldo à esquerda cruzando, e aí o Vila Sante, volante, vindo de trás, entrando na área para fazer o terceiro gol. Isso tudo é trabalhado, tudo ensaiado. Então as pessoas podem achar que o Grêmio não tem jogada? Tem, o Grêmio tem jogada sim. Mas o Renato deixou claro na sua coletiva a importância do Soteldo no time do Grêmio. Ele fala, como que eu não vou deixar, como que eu não vou tratar um jogador diferente, um cara que resolve? E ele traz as informações. E ainda ficou meio agradável a resposta dele quando diz assim: o Soteldo me dá muito problema, mas muitos problemas durante a semana. Mas no final de semana ele vem e resolve. Então, eu prefiro ter jogadores que me dê problema durante a semana e no final de semana resolve, do que eu ter um jogador que é muito certinho e chega na hora do jogo não faz nada. Mais ou menos isso. Ele quis deixar claro que o Soteldo dá trabalho durante a semana. E a gente sabe nos bastidores quais são os trabalhos que o Soteldo dá para o técnico Renato, que confia muito no jogador. A pergunta foi aliada à possibilidade do Grêmio comprar ele. E se o técnico daria o aval para fazer esse investimento? Claro que a pergunta foi condizente com a possibilidade do Renato ficar para 2025, porque todo mundo sabe que uma coisa está levando a outra. Se o Renato ficar, ele vai pedir que compre o Soteldo. E se ele diz que a avaliação parte da direção, que ele já fez o pedido, alguma coisa nesse sentido, deixaria claro que ele não ficaria. Mas o Renato saiu pela tangente e deixou claro que se o Grêmio tiver dinheiro, que compre, porque é um jogador que para mim resolve. Então a gente começa a entender alguns passos do técnico Renato para o futuro com uma resposta sobre o presente, que é o Soteldo, o venezuelano, o baixinho, que dá problema para o técnico Renato. O Renato também falou sobre Walter Kahneman, que não vem jogando, que está fora desde o dia 4 de outubro e dessa vez também não apareceu na lista dos relacionados. E ele deixou claro que o Kahneman teve um problema de saúde, que ele não sabe explicar o que é. Ele e a sua família simplesmente acordaram numa manhã, falaram com os médicos e foram para o hospital. E todos eles tiveram problemas de estomacais, vômito, febre, diarreia, e isso deixou ele preocupado.
e não sabe exatamente quanto tempo ele vai se recuperar e o que está acontecendo com eles. Mas a família inteira do Kahneman está com essa virose, que é o que se fala aí que está acontecendo com muitas pessoas, né? Uma possível virose que não se diz o que é, simplesmente o organismo rejeitando algo que não é identificado. Por isso o Kahneman está fora por um bom tempo e aí não sabe, né, desse tempo, não é lesão, por isso o Grêmio não anunciou que ele tem uma lesão, que ele está com problemas, não, é exatamente sobre isso que o Renato acabou deixando muito claro na coletiva. E aí ele foi perguntado sobre renovar e eu também fiz essa pergunta para ele, está lá no meu Instagram, levo lá para vocês, eu fiz um recorte só da pergunta e colocando o fato em que o Renato, que tem os números dele, que ele nunca deixou o Grêmio mal, que sempre levou o Grêmio na parte de cima da tabela, mas a minha pergunta para ele foi: Renato, tu gostaria de treinar o Grêmio em 2025? E aí ele responde, né, tomando um copo d'água, deixando claro que ele nunca disse que não queria treinar o Grêmio. Ele nunca disse não para o Grêmio. Mas os números dele falam por si, como jogador e como treinador, tudo que ele fez pelo clube. Mas ele precisa também escutar, saber se o presidente quer, o vice e o diretor executivo. E claro, ele vai tomar uma decisão sabendo se a torcida o quer para 2025. E ele antes diz para o repórter, para o Marcos Souza, fazer uma pesquisa para ver qual é o grau de satisfação, se a torcida quer ele como treinador do Grêmio ou não. Então ele deixou claro que vai pesar a sua decisão com a situação da torcida. Se a torcida aprovar, ele vai sentar para conversar, para renovar. Não é praticamente uma decisão nesse sentido que a torcida não quer o Renato. Até porque já foi feito pesquisas em outros canais e deu aprovação sim de 56%, 60%, 63% que querem o Renato para a temporada 2025. Mas ele está deixando claro, ele está jogando que ele não quer deixar o Grêmio, ele não quer sair do Grêmio, ele quer sim mais um ano de contrato para poder ter a possibilidade de mostrar que esse ano foi um ano ruim para ele e que, consequentemente, para o Grêmio. E que ele pode sim dar muito mais e fazer esse time se tornar vitorioso. Ele não disse com essas palavras, mas ele deixou claro que se o torcedor o apoiar, ele vai estar em 2025 treinando o Grêmio. Bom, e aí, torcedor? Vocês, o que acham? Comenta aqui, mas dá aquele like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte junto com a gente. Daqui a pouco a gente volta.